Temos aqui um triângulo e eu vou considerar que esse triângulo é um triângulo isósceles. Se esse triângulo é um triângulo isósceles, eu tenho dois lados de mesma medida. Então vou supor que esse lado aqui inclinado é igual a esse outro lado inclinado. O lado diferente que sobrou, que é o lado horizontal, se chama base. E o mais importante, em um triângulo isósceles, o lado diferente se chama base e os ângulos da base são iguais. Então, esse ângulo tem que ser igual a esse. Se eu não tenho nada ali, nenhum deles, eu posso chamar um de x e o outro de x. Isso garante que eles são iguais. Triângulo isósceles tem dois lados iguais, o lado diferente se chama base e os ângulos da base são iguais. Temos aqui um triângulo. Eu vou supor que esse triângulo seja um triângulo isósceles. Se esse triângulo é um triângulo isósceles, eu tenho que ter dois lados iguais. Então eu vou considerar que esse lado inclinado é igual a esse outro lado inclinado. O lado diferente, que é o lado horizontal neste caso, chama-se base. E os ângulos da base de um triângulo isósceles são sempre iguais. Então esse ângulo é igual a esse que eu marquei de vermelho. Se eu não tenho nenhuma marcação ali, eu posso chamar um ângulo de x e o outro de x. Então lembre-se, sempre que for triângulo isósceles, haverá dois lados iguais. O lado diferente se chama base e os ângulos da base são sempre iguais. Agora, vamos resolver um problema usando os conceitos aprendidos anteriormente. Na figura abaixo, o triângulo ABC é isósceles de base BC. Qual o valor de x? O triângulo é isósceles e a base é BC. Vou marcar BC. BC é a base. Se BC é a base, os lados AB e AC são iguais. AB e AC são iguais. Os ângulos da base de um triângulo isósceles, eu sei que são iguais. Então, esse ângulo C também eu posso chamá-lo de x, igual ao ângulo B, porque a base é o lado BC e os ângulos da base são iguais. Agora, eu vou usar a lei angular de Thales. Lei angular de Thales diz que A mais B mais C é igual a 180 graus. A soma dos três ângulos do triângulo tem que ser 180 graus. Quem é o ângulo A? É 70. Quem é o ângulo B? É x. Quem é o ângulo C? É x. Isso vai ter que dar 180 graus. Um x aqui, um x aqui. Repito, 70, né? E vou somar um x com um x. 70 mais 2x igual a 180. 70 mais 2x é o mesmo que 2x mais 70. 2x mais 70 igual a 180. E agora eu resolvo pelos quatro passos. 2x, 2x, x, x igual, 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 igual. Passo 70 para o outro lado diminuindo. 180 menos 70, que dá 110. Na penúltima linha é sempre uma divisão. E essa divisão vai pegar o 110 e o 2. 110 dividido por 2, 55 graus. Essa é a resposta do problema. Temos aqui mais um problema de triângulo isósceles. Na figura abaixo, o triângulo ABC é isósceles de base BC. Qual o valor de x? Ele disse que a base é BC. BC está inclinado. A base está aqui. O lado AB e o lado AC são iguais. AB e AC são iguais. Quem é a base? É BC. Os ângulos da base são iguais. Então aquele 70 que está em B se repete aqui, em C. Agora eu vou para a lei angular de Thales. A mais B mais C igual a 180 graus. Quem é o ângulo A? É x. Quem é o ângulo B? É 70. Quem é o ângulo C? É 70. E a soma deles tem que dar 180. 70 mais 70 é 140.
Então, x mais 140 igual a 180. Esse 140 passa para o outro lado diminuindo. X é igual a 180 menos 140. 180 menos 140 dá 40. X é igual a 40 graus. Isso encerra o problema. Temos aqui mais um problema envolvendo triângulos isósceles. Na figura abaixo, o triângulo ABC é isósceles de base BC. Qual o valor de x? Se esse triângulo é isósceles de base BC, eu posso marcar BC com um traço só. BC é a minha base. Os lados iguais são AB e AC. BC é a minha base e os lados iguais são AB e AC. E agora, o que eu vou fazer? Eu sei que os ângulos da base são iguais, então eu vou chamar os ângulos da base de y e y, porque eles são iguais. Repare agora aqui no vértice C que eu tenho dentro um ângulo y e fora um ângulo de 130. Aqui eu tenho um ângulo raso que é 180 graus. Y mais 130 tem que dar 180 graus. Então eu vou fazer essa equação. Y mais 130 igual a 180. Isso é uma equação, o mais 130 passa para o outro lado diminuindo. Y é igual a 180 menos 130. Y é igual a 50 graus. Então já descobri o Y. Então onde tem Y eu posso colocar 50 graus. Y aqui igual a 50 e o outro Y lá também é igual a 50. E agora, o ângulo de 130 ele está fora do triângulo, então ele é um ângulo externo. Então eu posso usar o conceito já aprendido de ângulo externo. O ângulo externo, 130, né, é igual à soma dos dois internos que estão longe dele. O ângulo externo é igual à soma dos dois internos que estão longe. Quem é o externo? É o 130. Quem são os dois internos que estão longe? O x e o 50 que está ali no B. Então, o externo, que é o 130, é igual à soma do x com 50. 130 é igual a x mais 50. X mais 50 é igual a 130. Agora é só passar o 50 diminuindo. X é igual a 130 menos 50. X é igual a 80 graus. Isso encerra o meu problema. Temos aqui mais um problema que envolve triângulos isósceles. Muita atenção agora. Na figura abaixo, o triângulo ABC é isósceles de base BC. Determine o valor de x e o perímetro do triângulo. Então vamos lá. O triângulo é isósceles de base BC. BC é a base. BC é a base. Então está aqui, anotei que BC é a base. Se BC é a base, você tem que saber que o lado AB e o lado AC são iguais. O lado AB e o lado AC são iguais. Se o lado AB é igual ao lado AC, eu vou escrever isso. O lado AB é igual ao lado AC. E eu sei quem é o lado AB. O lado AB é 4x mais 1. Então eu vou colocar ali 4x mais 1. Tem que ser igual ao outro lado, que é 2x mais 21. O que eu tenho agora? Eu tenho uma equação com x de um lado e x do outro. Então eu tenho que usar a regra da balança. Então eu vou fazer uma balança rapidinha aqui, simplificada. No primeiro prato, 4x mais 1. 4x mais 1. E no segundo prato, 2x mais 21. E agora, corta tudo que é x de cada lado. X e x, x e x. O que sobrou no primeiro prato? 2x mais 1. O que sobrou no segundo prato? 21. E coloco igual no meio. Igual no meio, sobrou 21. Agora é uma equação padrão, resolvo em 4 passos. Já sabemos fazer isso bem. 2x, 2x, x, x, igual, 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 igual. 21 menos 1. 21 menos 1 dá 20. Na penúltima linha, uma divisão. 22. 20 dividido por 2. 20 dividido por 2 dá 10. Achei o x, que é a primeira coisa que o problema pedia. Mas o problema também pede o perímetro do triângulo.
o perímetro do triângulo. Perímetro é a soma de todos os lados. Então eu tenho que calcular cada lado. Quem é o lado AB? O lado AB é 4x mais 1. Apago o x e coloco 10, porque eu tenho que o x vale 10. Apago o x e coloco 10. 4 vezes 10 dá 40. 40 mais 1, 41. Então o lado AB vale 41. Agora vamos para o lado AC. O lado AC é 2x mais 21. O lado AC, 2x mais 21. Então eu escrevo lá, ó, o lado AC é 2x mais 21. Apago o x e coloco 10. 2 vezes 10 dá 20. 20 mais 21 igual a 41. Esse é o lado AC. Faltou o lado BC. O lado BC é 5x. Ó. É a base lá. BC é 5x. BC é igual a 5x. Apago o x e coloco 10. 5 vezes 10 dá 50. Então eu já tenho o lado AB 41, o lado AC 41, o lado BC 50. E eu quero o perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados. Então eu vou ter que somar o 41 mais o 41 mais o 50. E nós representamos o perímetro por 2P. 2P é igual a 41 mais 41 mais 50. E isso vai dar 41 mais 41, 82, mais 50, 132. Essa é a resposta do problema. Eu tenho aqui um triângulo e eu quero traçar uma linha muito importante aqui dentro desse triângulo, que é uma altura. A altura é a linha que sai de um vértice e forma 90 graus com o lado oposto. Então, ó, vou fazer uma altura aqui em vermelho. Ó. Se eu tracei uma altura, se essa linha é uma altura, ela vai formar 90 graus aqui embaixo. Então, o que vem a ser uma altura? É, em um triângulo, uma linha que sai de um vértice e forma 90 graus com o lado oposto. Isso é uma altura. Temos aqui um triângulo e eu tenho mais uma linha importante aqui, ó, que é a mediana. O que vem a ser a mediana? É uma linha que sai de um vértice e toca no ponto médio do lado oposto. Observe. Ó, vou fazer essa linha vermelha aí, ó, que saiu fininha. Ela toca no ponto médio daquela base ali, ó. Eu chamei de M o ponto médio. Então, essa distância aqui, ó, é igual a essa outra. Mediana é a linha que sai de um vértice do triângulo e toca no ponto médio do lado oposto. Suponha que esse lado horizontal medisse 20. Essa mediana tem que dividir esse lado em duas partes de 10. Suponha que o lado horizontal medisse 16. A mediana tem que dividir esse lado em duas partes de 8. Mediana divide o lado em duas partes iguais. Eu tenho aqui um triângulo e eu quero fazer mais uma linha importante. Agora, a linha que eu quero fazer é a bissetriz. Bissetriz é a linha que sai de um vértice dividindo o ângulo em duas partes iguais. Então eu vou traçar essa bissetriz a partir do vértice A. Reparem o que vai acontecer aqui. Ó. Eu tenho um ângulo A aqui e eu vou traçar a bissetriz ali pelo ângulo A. Eu traço essa linha vermelha e essa linha vermelha dividiu o ângulo A em duas partes iguais. Ó. Essas duas partes em que o ângulo A foi dividido têm que ser iguais. Então, se esse ângulo A media 40 graus, ele foi dividido ao meio, 20 graus para cada lado. Se o ângulo A medisse 60 graus, ele foi dividido ao meio, 30 graus para cada lado. Então, bissetriz é a linha que sai de um vértice, dividindo o ângulo em duas partes iguais. Temos aqui quatro figuras, figura 1, 2, 3 e 4. Em todas elas nós temos triângulos retângulos. Vamos focar na figura 1. Na figura 1, eu tenho um triângulo retângulo, onde o A é a hipotenusa. Hipotenusa é o maior lado. Hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Geralmente é inclinado.
Então A é a hipotenusa. B e C, os lados que formam o ângulo reto, são chamados de catetos. Agora eu vou ensinar para vocês o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz assim, ó, a hipotenusa ao quadrado, então ó, A ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, pega o cateto B, eleva ao quadrado, mais pega o cateto C, eleva ao quadrado. Esse é o Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, geralmente a hipotenusa a gente chama de A, né? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Tem que saber que A é hipotenusa, B e C são catetos. Então esse é o Teorema de Pitágoras. Eu vou para a figura 2 e vou aplicar o Teorema de Pitágoras. Começa sempre com a hipotenusa ao quadrado. Quem é a hipotenusa na figura 2? É o x. Então eu começo com x ao quadrado. Agora os catetos em qualquer ordem. Pode começar com 3 ou com 4, tanto faz, desde que comece com a hipotenusa. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Repito, x ao quadrado. 3 ao quadrado, o que é? É 3 vezes 3, 9. 4 ao quadrado, o que é? 4 vezes 4, 16. Repito, x ao quadrado. 9 mais 16 dá 25. Tiro o quadrado, raiz do outro lado. X puro e aqui ó, uma raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25, quanto é? É 5, porque 5 vezes 5 dá 25. Encerrei a figura 2. Vamos para a figura 3. Tem que começar com a hipotenusa. Tem que começar com a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É o x. Então eu começo com x ao quadrado. Agora tem que vir os catetos, que são 6 e 8 em qualquer ordem. 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Repito, x ao quadrado. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. X ao quadrado vai ser igual. 36 com 64 dá 100. X ao quadrado igual a 100. Tiro o quadrado, raiz do outro lado. X igual a raiz de 100. X é igual a 10. Raiz de 100 é 10, porque 10 vezes 10 dá 100. Figura número 4, muita atenção. Tem que começar com a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o 13, então eu vou começar com o 13, não vou começar com x. 13 ao quadrado é igual. Agora os catetos, x e 12. X ao quadrado mais 12 ao quadrado. 13 ao quadrado, 13 vezes 13, 169. Igual a x ao quadrado mais 12 vezes 12, 144. Se 169 é igual a isso, isso é igual a 169. O 144 passa para o outro lado diminuindo. X ao quadrado igual a 169 menos 144. X ao quadrado igual a 25. Tiro o quadrado, raiz do outro lado. X é igual a raiz de 25. X é igual a 5. E isso encerra o meu problema.